Capítulo 1, página 36, tema Desejo. O começo de todas as realizações, o primeiro passo em direção à riqueza. Quando, há mais de 30 anos, Barnes desceu do trem de carga em Orange, Nova Jersey, podia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto fazia o percurso entre a estação de trem e o escritório de Thomas Edison, somente trabalhava. Ele se via pedindo a Edison uma oportunidade para levar adiante sua ideia fixa, o desejo ardente de tornar-se sócio na empresa do grande inventor. O que Barnes levava consigo não era uma esperança, não era uma simples vontade. Era um desejo intenso e pulsante que transcendia qualquer coisa, era definitivo. O desejo levou Barnes a aproximar-se de Edison, que já o acompanhava há muito tempo, um desejo dominante. No começo, pode ter sido e foi provavelmente somente uma vontade, mas não naquele momento. Durante anos, muitas vezes, Barnes e Edison ficaram frente a frente no mesmo escritório onde se encontraram pela primeira vez. A essa altura, porém, o desejo se transformara em realidade. Os dois eram sócios. O maior sonho da vida de Barnes acontecera. Muitos o invejaram, acreditando suas conquistas a um golpe de sorte. Só viam os dias de triunfo, sem se darem conta ao trabalho de investigar a causa do sucesso. Barnes obteve êxito porque escolheu uma meta definida e nela concentrou toda a energia, todo o poder, todo o esforço. Ele não se tornou sócio de Edison no dia em que chegou. Contentou-se em começar pelas tarefas menos interessantes até que se apresentasse uma oportunidade para avançar, um passo que fosse em direção à sua almejada meta. 5 anos se passaram antes que a oportunidade aparecesse. Durante todo esse tempo, não lhe deram um só fiapo de esperança, não lhe fizeram qualquer promessa de que seu desejo seria atendido. Para todos, exceto para si mesmo, ele parecia ser apenas um dente nas engrenagens da empresa de Edison. Em sua mente, porém, ele era sócio de Edison o tempo todo, desde o dia em que começara a trabalhar. Essa é uma demonstração notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou sua meta porque, acima de qualquer outra coisa, queria ser sócio de Edison. Ele criou um plano para atingir esse propósito e se afastou de quaisquer possibilidades de bater em retirada. Ele se concentrou em seu desejo até que se tornasse uma ideia fixa e finalmente um fato. Quando foi para Orange, ele não disse vou tentar convencer Edison a me dar um trabalho qualquer. Ele disse vou ver Edison e mostrar que vim aqui para ser seu sócio. Ele não disse vou trabalhar lá por alguns meses, se não for promovido desiste e procura outro emprego. Ele disse vou começar em qualquer função, fazendo tudo o que Edison mandar, mas breve serei seu sócio. Ele não disse ficar atento a outras oportunidades para o caso de não conseguir o que quero nas organizações de Edison. Ele disse, só existe uma coisa no mundo que eu estou determinado a conseguir, que é ser sócio de Thomas Edison em sua empresa. Vou afastar qualquer possibilidade de bater em retirada e apostar todo o meu futuro na minha capacidade de conseguir o que desejo. Ele não deixou qualquer possibilidade de desistência. Era vencer ou morrer. Essa é a história do sucesso de Barnes. Há muito tempo, um guerreiro se viu diante de uma circunstância em que era necessário tomar uma decisão que garantisse a vitória no campo de batalha. Devia lançar seu exército contra um poderoso adversário, que contava com tropas muito mais numerosas. Embarcou seus homens em navios e velejou rumo ao país inteiro. Lá, desembarcou soldados e equipamentos e deu a ordem de queimar os navios que tinha viajado. Dirigindo-se aos homens, antes da primeira batalha, disse: vocês estão vendo os navios em chamas? Isso significa que só sairemos vivos daqui se vencermos. Agora não temos escolhas. É vencer ou morrer. E eles venceram. Quem quiser ter sucesso em uma empreitada, precisa queimar os navios e cortar todas as possibilidades de bater em retirada. Somente assim conseguirá manter esse estado de espírito conhecido como desejo ardente de vencer, essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes reunido na State Street observava os restos enfumaçados do que antes haviam sido suas lojas. Precisavam decidir se tentariam reconstruir os prédios ou se deixariam a cidade recomeçando em outra região mais promissora.
chegaram à decisão: todos deixariam Chicago, exceto um. O comerciante que decidiu ficar e reconstruir sua loja apontou para o que restara dela e disse: Senhores, nesse mesmo lugar vou construir a maior loja do mundo. Não importa quantas vezes ela pegue fogo. Isso se passou há mais de 50 anos. A loja foi reconstruída e está lá até hoje. Um imponente monumento ao poder desse estado de espírito chamado desejo ardente. Teria sido mais fácil para Marshfield fazer exatamente o que os demais comerciantes fizeram, diante de condições adversas e um futuro sombrio. Eles recuaram e foram para um local mais favorável. Reparem na diferença entre Marshall e os outros comerciantes, porque é a mesma que distingue Barnes de milhares de outros rapazes que trabalharam nas organizações de Edison. É a mesma diferença que identifica os vencedores dos perdedores. Todo ser humano que atinge a idade de começar a entender para o que serve o dinheiro e quer tê-lo, mas querer somente não traz riquezas. No entanto, desejar riquezas com estado de espírito que se torne uma ideia fixa, planejar meios e modos definidos para conquistá-las e basear esses planos em uma persistência que não admita o fracasso, isso sim trará riquezas. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transformado em seu equivalente financeiro fundamenta-se em 6 práticos e definidos passos. Primeiro, fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. Não basta dizer apenas eu quero muito dinheiro. Determine qual o montante. Existe uma razão psicológica para essa determinação, que será descrita em um dos próximos capítulos. Segundo, declare exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que receber. Nada vem de graça. Terceiro, estabeleça uma data definida na qual pretende possuir a importância desejada. Quarto, elabore um plano detalhado para a realização do seu desejo e comece imediatamente, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Quinto, redija um documento declarando precisa e claramente a quantia que quer conseguir, determinando o prazo limite, especificando o que pretende dar em troca e descrevendo em detalhes o plano a ser posto em prática para juntar o dinheiro. Sexto, leia a declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia, uma antes de deitar-se à noite e outra assim que se levantar pela manhã. Enquanto lê, acredite que já tem o dinheiro em seu poder, veja e sinta a cena. É fundamental seguir as instruções descritas nessas 6 etapas. É especialmente importante observar e seguir as instruções da 6ª etapa. Você talvez ache impossível ver-se na posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. E aí entra o desejo ardente. Se você desejar dinheiro tão intensamente a ponto de o desejo virar ideia fixa, não terá dificuldade em convencer-se de que irá consegui-lo. O objetivo é querer dinheiro com tal determinação que você se convença de que vai tê-lo. Somente aqueles que se tornam conscientes do dinheiro chegam a acumular grandes fortunas. A consciência do dinheiro significa que a mente foi tão completamente tomada pelo desejo de riqueza que a pessoa consegue ver-se rica. Aos não iniciados, aquele que não conhecem o fundamento da mente humana, essas instruções podem parecer impraticáveis. A todos que não reconhecem a força dos 6 passos, pode ser de grande ajuda saber que essa informação foi recebida de Carnegie, que começou como operário em uma usina siderúrgica e conseguiu, apesar de origem humilde, fazer que esses princípios lhe proporcionassem a considerável fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Também é bom saber que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente examinados por Thomas Edison, que neles começou o seu selo de aprovação, por serem não somente essenciais à acumulação de riquezas, mas necessários à realização de qualquer meta definida. Os passos não requerem trabalho árduo, não pedem sacrifícios, não exigem que nos tornemos ridículos ou crédulos. Para aplicá-los, não é preciso muito estudo. Todavia, a aplicação bem-sucedida desses 6 passos necessita de imaginação suficiente para que possamos ver e compreender que a tarefa de ganhar dinheiro não pode ser deixada por conta do acaso ou da sorte. Precisamos entender que todos os que acumularam grandes fortunas tiveram primeiro sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos.
É importante enfatizar que as riquezas só chegam em grande quantidade quando os desejamos ardentemente e nos vemos na posse delas. Desde os primórdios da civilização até o presente, todo grande líder foi um sonhador. O cristianismo é a maior força em potencial no mundo de hoje, porque seu fundador foi um intenso sonhador, com visão e imaginação suficientes para enxergar realidades em suas forças mental e espiritual antes que se materializassem. Quem não vê grandes riquezas na imaginação, jamais as verá no extrato bancário. Nunca houve na história da humanidade melhores oportunidades para sonhadores capazes de agir do que as que existem agora. Os anos de colapso econômico nivelaram substancialmente todas as pessoas. Uma nova corrida está para começar. As apostas representam enormes fortunas que serão construídas nos próximos anos. As regras do jogo mudaram, porque agora vivemos em um mundo diferente que favorece visivelmente as massas. Aqueles que tiveram pouquíssima ou nenhuma oportunidade de crescer sob as condições existentes nos anos difíceis, quando o medo paralisou o crescimento e o desenvolvimento. Nós, que estamos nessa corrida pela riqueza, precisamos saber que o mundo diferente no qual vivemos pede novas ideias, novas maneiras de atuar, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novas estratégias de marketing, nova literatura, novos programas de rádio, novas soluções para o cinema. Por trás dessa demanda por coisas novas e melhores, há um elemento indispensável ao sucesso: a determinação de propósitos e a certeza do que se quer e um desejo ardente de realização. Crises econômicas marcam a morte de uma era e o nascimento de outra. Esse mundo transformado requer sonhadores atuantes capazes de transformar sonhos em ação. Os sonhadores atuantes sempre foram e sempre serão os criadores da civilização. Nós que desejamos acumular bens, não podemos esquecer que os verdadeiros líderes do mundo foram indivíduos que buscaram e puseram em prática o intangível, forças invisíveis de oportunidades futuras, convertendo essas forças ou impulsos de pensamento em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e toda a sorte de facilidades que tornam a vida mais confortável. Tolerância e receptividade são necessidades práticas para o sonhador de hoje. Aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados ao fracasso antes mesmo de começar. Jamais houve um tempo mais favorável aos pioneiros do que o momento atual. É verdade que não há nenhum oeste selvagem e fora de lei a ser conquistado, como no tempo das diligências, mas existe um vasto mundo empresarial, financeiro e industrial a ser remodelado e redirecionado segundo as novas e melhores orientações. Ao planejar adquirir a sua parte nas riquezas, não permita que desprezem o sonhador que existe em você. Para ganhar os grandes prêmios nesse mundo diferente, você precisa captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que ela tem de valor. O espírito que serve como seiva vital de cada país, a oportunidade para desenvolver e aproveitar nossos talentos. Não esqueçamos que Colombo sonhou com um mundo desconhecido, apostou sua vida na existência dele e o descobriu. Copérnico, o grande astrônomo, sonhou com uma multiplicidade de mundos e os revelou. Ninguém o acusou de visionário depois que provou estar certo. Ao contrário, o mundo reverenciou em seu túmulo, o que prova mais uma vez que o sucesso não precisa de desculpas e o fracasso não permite desculpas. Se o que quer fazer é certo e você acredita nisso, vá em frente. Priorize o seu sonho e, caso sofra uma derrota temporária, não se importe com o que os outros disserem, porque eles talvez não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Henry Ford, pobre e de pouca instrução, sonhou com uma carruagem sem cavalos. Foi trabalhar com as ferramentas que tinha, sem esperar que a oportunidade o favorecesse. E hoje as provas de seu sonho circulam por toda a terra. Ele fez girarem mais rodas do que qualquer outro homem, porque não teve medo de sustentar seus sonhos. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada que fosse operada eletricamente. Pôs seu sonho em ação e, apesar de mais de 10.000 fracassos, manteve esse sonho até fazer dele uma realidade. Sonhadores atuantes não desistem.
William sonhou com uma cadeia de tabacarias, transformou seu sonho em ação, e hoje existem a Unity Cigar Stores em todo o território dos Estados Unidos. Lincoln sonhou com a libertação dos escravos negros, agiu e ainda viveu para ver a união entre o Norte e o Sul. Os irmãos Ritchie sonharam com uma máquina voadora. Hoje vemos nos 4 cantos do mundo a força de seu sonho. Marconi sonhou com um sistema para utilizar forças intangíveis do éter. A prova de que não foi em vão está em cada transmissão radiofônica do mundo. Ademais, o sonho de Marconi colocou lado a lado a mais humilde cabana e a mais suntuosa mansão. Tornou os vizinhos todos os povos de todas as nações da terra. Agora, os governantes podem falar a todo o povo, ao mesmo tempo a qualquer momento. No entanto, saiba que amigos de Marconi levaram-no à força para ser examinado no hospital para doentes mentais, quando ele anunciou haver descoberto um princípio que permitia enviar mensagens através do ar, sem necessidade de fios ou outro meio físico direto de comunicação. Os sonhadores de hoje recebem melhor tratamento. O mundo se acostumou a descobertas, e mais, tende-se a recompensar o sonhador que traz ao mundo uma nova ideia. Toda grande realização foi primeiramente, por algum tempo, apenas um sonho. A árvore dorme dentro do fruto, o pássaro espera no ovo, e, na mais alta visão da alma, um anjo fica de guarda. O sonho é a semente da realidade. Sonhadores do mundo, animem-se, apareçam e mexam-se. A sua estrela está subindo. As crises econômicas ensinam humildade, tolerância e compreensão e trazem a oportunidade que todos esperam. O mundo está cheio de oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. Um desejo ardente de ser e de fazer deve ser o ponto de onde partem os sonhadores. O sonho não nasce da indiferença, da preguiça, nem da falta de ambição. Os sonhadores deixaram de ser alvos de chacota ou desprezo. Se não acredita, vá ao Tennessee, nos Estados Unidos, e veja o que um presidente sonhador fez para controlar e aproveitar a força da água. Anos antes, tal sonho seria considerado loucura. Se você se decepcionou, sofreu uma derrota, sentiu o coração dentro do peito ser esmagado até sangrar, tenha coragem, pois essas experiências são recursos de valor incomparável, elas fortalecem o espírito. Lembre-se também de que todos os que obtiveram êxito na vida começaram de baixo e ultrapassaram enormes dificuldades até chegar lá. Usualmente, na vida dos bem-sucedidos, a virada ocorreu em um momento de crise, durante o qual foram apresentados ao seu outro eu. John Bunyan, depois de ter sido preso e severamente punido em razão de suas ideias sobre religião, escreveu O Peregrino, A Viagem do Cristão à Cidade Celestial, livro que se encontra entre os melhores de toda a literatura inglesa. Henry, considerado um dos maiores contistas norte-americanos, descobriu o gênio adormecido em seu cérebro quando problemas do mundo dos negócios o levaram à cadeia de Columbus, Ohio. Forçado pela infelicidade a tomar conhecimento de seu outro eu e a usar a imaginação, ele descobriu que era um grande autor, e não rejeitado um criminoso miserável. Os caminhos da vida são estranhos e tortuosos, e mais estranhos ainda são os rumos da inteligência infinita, que força o indivíduo a algumas vezes passar por todo tipo de castigo, até descobrir no próprio cérebro a capacidade de criar ideias úteis por meio da imaginação. Thomas Edison, o maior inventor e cientista do mundo, foi um telegrafista comum e falhou inúmeras vezes antes de ser levado, finalmente, à descoberta do gênio adormecido em seu cérebro. Charles Dickens começou colando etiquetas em potes de graxa. A tragédia de seu primeiro amor atingiu as profundezas de sua alma, fazendo dele um dos grandes autores do mundo. Essa tragédia produziu David Copperfield e depois uma sucessão de outros trabalhos que tornaram o mundo melhor e mais rico para todos os leitores. Geralmente, as desilusões de amor têm o efeito de levar os homens à bebida e as mulheres à ruína. Isso porque a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transformar suas mais fortes emoções em sonhos de natureza construtiva. Helen Keller ficou surda, muda e cega pouco depois do nascimento.
Apesar das sérias deficiências, ela escreveu seu nome para sempre nas páginas das histórias dos grandes. Sua vida comprovou que ninguém é jamais derrotado até que aceite a derrota como realidade. Robert Burns era um jovem camponês inculto, assolarado pela pobreza e podia ter sido apenas mais um beberrão, mas fez o mundo ficar melhor, traduzindo lindos pensamentos em forma de poesia e assim arrancando espinhos e plantando rosas em seu lugar. Booker Washington nasceu escravo e foi discriminado pela condição e pela cor. Por exercer a tolerância, ter sempre a mente aberta para todos os assuntos e ser um sonhador, deixou sua marca para o bem de toda uma raça. Beethoven era surdo, Milton era cego, mas seus nomes serão lembrados para sempre, pois eles sonharam e transformaram seus sonhos em pensamentos organizados. Antes de passar ao próximo capítulo, acenda outra vez na sua mente o fogo da esperança, fé, coragem e tolerância. Com esses sentimentos e conhecimento suficiente dos princípios descritos, tudo mais que precisar virá a você. Quando chegar o momento, se você estiver pronto, deixemos Ralph Waldo Emerson, escritor e filósofo norte-americano, expor seu pensamento nessas palavras. Cada provérbio, cada livro, cada máxima lhe sirva de auxílio e conforto certamente lhe chegará através de caminhos diretos ou tortuosos, e todo amigo de alma grandiosa e gentil o prenderá em seu abraço. Há uma diferença entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo. Ninguém recebe se não acredita. Precisa haver um estado de crença e não de simples esperança ou vontade. Deixar a mente aberta é essencial para crer. Mentes fechadas não inspiram fé e nem coragem. Lembre-se de que é necessário o mesmo empenho tanto para pensar grande, pedir abundância e prosperidade, como para aceitar a miséria e a pobreza. Um grande poeta declarou essa verdade universal com muita propriedade nesses versos. Fiz com a vida o trato de receber uma moeda, e a vida não me pagou mais, embora mais tarde eu pedisse ao verificar o pouco que tinha. Porque a vida é um patrão justo, que dá o que você pede. Mas, uma vez acertado o pagamento, é preciso suportar a tarefa. Eu me contentei com um salário vil, só para descobrir, consternado, que a vida me pagaria de boa vontade o que eu tivesse pedido. O desejo supera a mãe natureza. Para encerrar adequadamente este capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Eu o vi pela primeira vez há 24 anos, poucos minutos após o seu nascimento. Ele veio ao mundo sem qualquer vestígio físico de orelhas e o médico admitiu, quando pressionado a opinar, que a criança provavelmente jamais conseguiria ouvir nem falar. Desafiei a opinião do médico, tinha o direito de fazê-lo, pois era o pai do bebê. Naquele momento, tomei uma decisão que, no entanto, revelei apenas ao meu coração. Decidi que meu filho iria ouvir e falar. A natureza podia mandar-me uma criança sem orelhas, mas não podia obrigar-me a aceitar a realidade daquela situação. Em minha mente, sabia que meu filho iria ouvir e falar como. Tinha certeza de haver um caminho que, de um jeito ou de outro, eu encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson. O curso de todas as coisas nos ensina a fé. Só precisamos aprender. Existe um guia para cada um de nós e, ouvindo humildemente, reconheceremos a palavra certa. A palavra certa, desejo. Mais do que qualquer outra coisa, eu desejava que meu filho não fosse um surdo-mudo, e nunca abri mão desse desejo nem por um segundo. Muitos anos antes, eu havia escrito: as únicas limitações são aquelas que estabelecemos em nossa mente. Pela primeira vez, me perguntava se aquela seria uma afirmação verdadeira. Deitado na cama diante de mim estavam recém-nascidos, sem os recursos naturais necessários à audição. Ainda que pudesse ouvir e falar, algo lhe faltaria para sempre. Certamente não se tratava de uma limitação que ele tivesse imposto a si próprio. O que eu poderia fazer a respeito? De alguma forma, encontraria um jeito de transplantar para a mente daquela criança o meu desejo ardente, de tal modo que o som chegaria a seu cérebro sem a ajuda de ouvidos. Tão logo a criança fosse crescida o bastante para cooperar, eu encheria somente com o desejo ardente de ouvir, para que a natureza,
por seus próprios métodos, transformasse isso em realidade física. Guardei os pensamentos para mim sem fazer comentários. Todos os dias renovava minha promessa, meu filho não seria surdo-mudo. À medida que o menino crescia e começava a notar as coisas ao seu redor, tivemos a impressão de que conseguia ouvir minimamente. Quando atingiu a idade em que as crianças usualmente começam a falar, ele não o fez. Mas suas atitudes demonstravam que estávamos certos. Ele percebia alguns sons. Era tudo o que eu precisava saber. Estava convicto de que, se meu filho podia ouvir, embora pouco, meu filho conseguiria desenvolver a audição. Então, algo aconteceu que me encheu de esperanças, vindo de um lugar inteiramente inesperado. Compramos um toca-discos. Quando ouviu música pela primeira vez, o menino entrou em êxtase e logo se apropriou do aparelho. Em pouco tempo havia desenvolvido uma preferência por algumas músicas, entre elas Tipperary. Certa vez fez tocar o disco por quase 2 horas, em que ficou de pé diante do aparelho com os dentes cravados na beira da caixa do som. Só alguns anos mais tarde compreendemos o significado desse hábito desenvolvido por ele, porque na época ainda não tínhamos ouvido falar do princípio da condução óssea do som. Pouco tempo depois de meu filho ter se apropriado do toca-discos, descobri que ele me ouvia com razoável clareza quando eu falava com os meus lábios tocando o seu osso mastoide ou na direção da base de seu cérebro. Essas descobertas me deram os meios necessários para que eu começasse a realizar o desejo ardente de ajudar meu filho a desenvolver a audição e a fala. Nessa época, ele arriscava falar certas palavras. A perspectiva estava longe de ser animadora, mas o desejo apoiado pela fé não conhece a palavra impossível. Certo de que ele podia ouvir com clareza o som da minha voz, comecei imediatamente a transferir para sua mente o desejo de ouvir e falar. Logo descobri que o menino gostava que eu lhe contasse histórias na hora de dormir. Assim pus mãos à obra, criando histórias destinadas a desenvolver nele a autoconfiança, a imaginação e o intenso desejo de ouvir e ser normal. Havia especialmente uma história que eu enfatizava dando-lhe novas e dramáticas cores a cada vez que eu a contava. Com isso, tentava plantar na mente da criança o pensamento de que sua deficiência não era uma desvantagem, mas um recurso de grande valor. Apesar de todas as filosofias que eu havia estudado indicarem claramente que cada diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente, preciso confessar que não fazia a menor ideia de como tal deficiência poderia tornar-se um fator positivo. No entanto, continuei minha prática de integrar essa filosofia às histórias da hora de dormir, esperando que um dia ele mesmo encontrasse um meio de tirar proveito de sua deficiência. A razão me dizia francamente que não havia compensação adequada para a falta de ouvidos e do aparelho natural de audição, mas o desejo apoiado na fé superou a razão e inspirou-me a continuar. Analisando a experiência, posso ver agora que a fé depositada em mim pelo meu filho teve muito a ver com o impressionante resultado. Ele jamais questionou o que eu lhe dizia. Eu o convenci de que possuía uma nítida vantagem sobre os irmãos mais velhos, vantagem esta que se manifestara de diversas maneiras. Os professores, por exemplo, observando que ele não tinha orelhas, lhe dariam especial atenção e o tratariam com extraordinária gentileza. E foi o que aconteceu. A mãe dele tratou disso visitando os professores e solicitando mais cuidado com aquele aluno. Também o convenci de que, quando tivesse idade para vender jornais, ele teria uma grande vantagem sobre seu irmão, então vendedor de jornais, já que as pessoas lhe pagariam mais ao ver que a falta de orelhas não o impedia de ser um garoto inteligente e esforçado. Notamos que, gradualmente, a audição do menino melhorava. Além do mais, a deficiência não fizera dele um tímido. Mais ou menos aos 7 anos, ele nos deu a primeira prova de que a estratégia de trabalhar sua mente começava a dar frutos. Insistia em vender jornais, mas a mãe não concordava. Achava perigoso deixá-lo sair à rua sozinho. Ele, então, decidiu resolver a questão. Uma tarde em que ficou em casa com os empregados, pulou a janela da cozinha, alcançando o quintal, e foi à luta. Pediu 6 centavos emprestados ao sapateiro da vizinhança, comprou os jornais e os vendeu. Reinvestiu o dinheiro e, durante a tarde inteira, repetiu a operação. Após fazer as contas e pagar ao banqueiro o dinheiro que havia emprestado,
Teve um lucro líquido de 42 centavos. Quando chegamos em casa naquela noite, nós o encontramos dormindo em sua cama com o dinheiro bem apertado na mão. Então, a mãe abriu-lhe a mão, pegou as moedas e chorou. Chorar pela primeira vitória do filho que parecia tão inadequado. Minha reação foi inversa. Ri alegremente, porque soube que o esforço para plantar na mente daquele menino uma atitude de autoconfiança fora bem-sucedido. Sua mãe viu um pequeno menino surdo que, em seu primeiro empreendimento, tinha ido para as ruas sozinho e arriscado a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequeno negociante corajoso, empreendedor, ambicioso e autoconfiante, cuja fé em si mesmo havia subido 100%, já que entrara no mundo dos negócios por conta própria e vencera. O resultado me agradou, porque percebi nele aptidões que o acompanhariam pela vida fora. O futuro confirmaria isso. Quando seu irmão mais velho queria alguma coisa, deitava-se no chão, esperneava, chorava e conseguia. Quando o pequeno menino surdo queria alguma coisa, planejava um meio para ganhar dinheiro e comprava o objeto desejado com recursos próprios. E ele ainda faz isso. Na verdade, meu filho me ensinou que deficiências podem ser aceitas como obstáculos e usadas como desculpas ou consideradas degraus a serem galgados rumo a uma meta estabelecida. O menininho surdo cursou o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade sem ouvir os professores, a menos que falassem perto dele e bem alto. Nunca frequentou escolas especiais. Não permitimos que ele aprendesse a língua dos sinais. Estávamos determinados a fazê-lo levar uma vida normal, como outras crianças, e mantivemos essa decisão, embora nos tenha custado acalorados debates com a diretoria da escola. Quando cursava o ensino médio, tentou usar aparelho elétrico para surdez e não deu certo, pois meu filho havia nascido sem qualquer vestígio do sistema auditivo natural. Tal condição foi descoberta pelo Gordon Wilson, de Chicago, durante uma cirurgia na cabeça a que o menino se submeteu aos 6 anos. Na última semana de aulas na faculdade, 16 anos depois da operação, aconteceu um fato que marcou definitivamente sua vida. Pelo que parecia puro acaso, ele recebeu outro aparelho elétrico para surdez, ainda em teste. Tendo em vista o desapontamento anterior, hesitou em aceitar. Finalmente, sem muito interesse, pegou o aparelho, colocou no ouvido, ligou a bateria e pronto. Como num passe de mágica, seu constante desejo de ouvir normalmente tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, ele ouvia praticamente tão bem quanto qualquer um. Deus opera misteriosamente suas maravilhas. Deslumbrado pelo mundo diferente que o novo aparelho lhe apresentou, ele correu ao telefone, ligou para a mãe e ouviu perfeitamente a voz dela. No dia seguinte, ouviu claramente as vozes dos professores pela primeira vez na vida, sem que precisassem gritar ou chegar perto. Ouviu o rádio, ouviu o cinema falando, afinal podia conversar livremente com outras pessoas sem que tivessem necessidade de falar alto. Tinha entrado em um mundo diferente. Com nosso desejo persistente, havíamos nos recusado a aceitar o engano da natureza e a induzimos a corrigir-se, por intermédio dos meios práticos disponíveis. O desejo tinha começado a pagar dividendos, mas a vitória não estava completa. O rapaz ainda teria de encontrar um meio prático e definido para converter sua deficiência em uma vantagem equivalente. Talvez, sem entender plenamente o significado do que havia conseguido, mas entusiasmado com a descoberta do novo mundo dos sons, ele escreveu uma carta para o fabricante do aparelho descrevendo em detalhes sua experiência. Alguma coisa na carta, algo que talvez não estivesse escrito nas linhas, mas entre elas, fez que a companhia o convidasse a ir a Nova York. Chegando lá, foi levado a conhecer a fábrica e, enquanto contava ao engenheiro-chefe sobre a mudança operada em seu mundo, uma intuição, uma ideia ou uma inspiração, chame como quiser, surgiu em sua mente. Foi esse impulso de pensamento que converteu sua deficiência em vantagem destinada a pagar dividendos em forma de dinheiro e felicidade a milhares de pessoas por muito tempo. O ponto central daquele impulso de pensamento era o seguinte: ocorreu-lhe que ele poderia ajudar milhões de pessoas surdas que atravessam a vida sem o benefício de um aparelho de surdez, caso pudesse achar um meio de contar sua história. Naquele exato momento, decidiu devotar o resto de sua vida a ajudar deficientes auditivos.
Durante um mês, ele pesquisou intensamente, analisando todo o sistema de marketing da fábrica de aparelhos de surdez, e criou meios de comunicar-se com os deficientes auditivos do mundo inteiro, de modo a partilhar com eles seu mundo diferente. Recentemente descoberto, ele elaborou um planejamento de 2 anos, baseado em suas conclusões. Quando apresentou o plano à companhia, foi-lhe imediatamente oferecido um cargo para que conseguisse levar o plano adiante. Ao começar o trabalho, nem sonhava estar destinado a levar esperança e alívio a milhares de deficientes auditivos, que, sem a sua ajuda, estariam condenados para sempre ao silêncio. Pouco depois de tornar-se sócio do fabricante de aparelhos, ele me convidou a assistir a uma aula oferecida pela empresa para ensinar deficientes auditivos a ouvir e a falar. Apesar de desconhecer o método, fui à aula. Eu me sentia um tanto cético, porém tinha esperanças de não estar perdendo tempo. O que vi me levou a entender melhor o que eu havia feito para despertar e manter vivo na mente do meu filho o desejo de ouvir normalmente. Vi deficientes aprendendo a ouvir e a falar por meio do mesmo princípio que eu usara mais de 20 anos, para livrar meu filho do silêncio. Assim, por uma estranha volta da roda do destino, Blair e eu estávamos destinados a auxiliar aqueles que ainda nem haviam nascido, por sermos os 2 únicos seres humanos que eu saiba, a estabelecer definitivamente o fato de que uma deficiência poderia ser corrigida a ponto de permitir uma vida normal. Se havia sido possível para uns, seria possível para outros. Não tenho dúvida de que Blair teria sido um surdo-mudo por toda a sua vida, se a sua mãe e eu não tivéssemos moldado sua mente como fizemos. O próprio médico que fez o parto disse confidencialmente que a criança poderia nunca ouvir ou falar. Há pouco tempo, o Dr. Vornes, um notável especialista em casos semelhantes, examinou Blair muito cuidadosamente. Ficou espantado ao ver como meu filho ouve e fala bem, pois, segundo ele, o exame indicava que, teoricamente, o rapaz não seria capaz de ouvir de forma alguma. Mas ele ouve, apesar de os raios-x demonstrarem que não existe qualquer abertura no crânio que permitia a ligação entre som e cérebro. Quando implantei na mente do meu filho o desejo de ouvir, falar e viver como uma pessoa comum, esse impulso foi acompanhado de uma estranha influência que fez a natureza construir uma ponte sobre o abismo de silêncio, ligando o cérebro ao mundo exterior por meios que nem os mais capacitados especialistas foram capazes de interpretar. Seria sacrilégio conjecturar a respeito desse milagre da natureza e imperdoável deixar de contar ao mundo tudo o que sei sobre a humilde parte que me cabe dessa estranha experiência. É meu dever e um privilégio dizer que acredito, e não sem motivos, que nada é impossível àquele que apoia seu desejo numa fé inabalável. Na verdade, um desejo ardente possui meios estranhos de se transformar em seu equivalente material. Blair desejou ouvir normalmente e conseguiu. Nasceu com uma deficiência que poderia facilmente levar alguém com um desejo menos definido às ruas com uma canequinha na mão. No entanto, o que seria uma desvantagem serviu de meio para a prestação de um serviço a milhares de deficientes auditivos, além de garantir-lhe um emprego útil e uma remuneração adequada para o resto da vida. As mentirinhas brancas que coloquei em sua mente quando ele era criança, levando-o a acreditar que sua deficiência se tornaria numa vantagem, foram justificadas. Na verdade, não há certo ou errado, que a crença e o desejo ardente juntos não possam realizar. Eles estão aí, à disposição de todos. Em toda a minha experiência no trato com homens e mulheres com problemas pessoais, jamais encontrei um caso que demonstrasse mais significativamente o poder do desejo. Às vezes, autores cometem o erro de escrever sobre assuntos a respeito dos quais possuem apenas um conhecimento elementar ou superficial. Tive a sorte e o privilégio de usar a deficiência do meu filho para testar a eficácia do poder do desejo. Talvez tenha sido providencial o que aconteceu, pois certamente ninguém está mais preparado do que ele para servir de exemplo do poder do desejo posto à prova. Se até a mãe natureza vergou-se diante da força do desejo, parece ilógico que seres simplesmente humanos possam derrotar um desejo ardente. O poder da mente humana é estranho e imponderável. Não entendemos o método pelo qual a mente utiliza cada circunstância, cada indivíduo, cada objeto a seu alcance como meio de transformar o desejo em sua contrapartida física. Quem sabe um dia a ciência descubra esse segredo. Plantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar
Como uma pessoa comum, ele ouve e fala. Esse desejo tornou-se realidade. Plantei em sua mente o desejo de converter sua maior deficiência em sua maior vantagem. Esse desejo foi realizado. O modus operandi pelo qual um resultado espantoso foi alcançado não é difícil de descrever. São 3 fatos bem definidos. Primeiro, misturei a fé com o desejo de ouvir normalmente e passei isso para o meu filho. Segundo, comuniquei-lhe o meu desejo de todas as formas possíveis e imagináveis, em um esforço contínuo e persistente, durante vários anos. Terceiro, ele acreditou em mim. Quando eu terminava este capítulo, chegou-me a notícia da morte de Madame Schumann-Heiking. Um parágrafo curto no texto da notícia apontava o estupendo sucesso como cantora dessa mulher especial. Transcrevi o parágrafo porque nele se vê que ela chegou ao sucesso exatamente pelo desejo. No início da carreira, Madame Schumann-Heiking visitou o diretor da Vienna Court Opera para que lhe testasse a voz, mas o teste não aconteceu. Depois de um rápido olhar na jovem sem graça e pobremente vestida, o diretor exclamou de modo nada gentil: "Com essa cara e sem nenhuma personalidade, como pode esperar ser bem-sucedida em ópera? Minha jovem, desista da ideia. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca será uma cantora." Nunca é tempo demais. O diretor do Vienna Court Opera entendia muito da técnica de canto, mas sabia pouco sobre o poder do desejo quando ele se torna uma ideia fixa. Se soubesse mais sobre esse poder, não teria cometido o engano de condenar um gênio sem dar-lhe uma oportunidade. Há alguns anos, um dos meus sócios ficou doente. Como piorava cada dia, foi encaminhado a um hospital para ser operado. Quando ia ser levado para a sala de cirurgia, olhei-o e pensei: como alguém tão magro e abatido como ele conseguirá enfrentar com sucesso uma operação tão séria? O cirurgião avisou que havia pouca chance, ou quase nenhuma, de vê-lo novamente com vida. Mas essa era a opinião do médico, não a do paciente. Antes de entrar na sala, ele murmurou baixinho: "Não se preocupe, chefe, eu estarei fora daqui em poucos dias." A enfermeira olhou para mim com pena, mas o paciente realmente saiu são e salvo. Depois que tudo acabou, o médico disse: "Ele foi salvo pelo desejo de viver. Nunca teria sobrevivido se tivesse aceitado a possibilidade da morte." Creio na força do desejo apoiado pela fé, porque vi esse poder levar homens de origem muito humilde a posições de poder e riqueza. Eu o vi livrar vítimas das garras da morte. Eu o vi servir de meio para que os indivíduos começassem após terem sido derrotados das mais diversas formas. E eu vi dar ao meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar de a natureza o ter trazido ao mundo sem os ouvidos. Como pode alguém despertar e usar o poder do desejo? A resposta está neste capítulo e nos capítulos seguintes. Essa mensagem chegou ao mundo ao fim da mais longa e talvez mais devastadora crise econômica que os Estados Unidos já conheceram. Seria razoável supor que chamasse a atenção principalmente daqueles que perderam fortunas, de outros que ficaram sem emprego e de muitos que precisaram reorganizar seus planos e recomeçar. A todos esses, gostaria de transmitir a ideia de que toda realização, qualquer que seja sua natureza ou seu objetivo, precisa começar com um desejo ardente e intenso por algo definido. Por intermédio de algum estranho e poderoso princípio de química mental nunca revelado, a natureza integra ao impulso de um forte desejo daquele, algo mais, que não reconhece a palavra impossível e não aceita o fracasso.